Olá pessoal, um grande dia para todos, com muita paz e saúde. A continuação da trigonometria, um problema agora para praticar o cálculo do comprimento de uma circunferência a partir do raio. Diz aí o exercício: uma pessoa pedalou 33,912 quilômetros com uma bicicleta cujo raio da roda mede 27 centímetros. Qual o número aproximado de voltas que as rodas deram? Então veja bem, eu tenho o raio da roda, então vamos calcular o comprimento da roda. Por quê? Porque o comprimento da roda corresponde a uma volta, certo? Então vai ficar assim, ó. O comprimento da circunferência da roda é igual a 2πr. Lembra dessa fórmula? Comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, certo? Então, o comprimento da circunferência da roda será aproximadamente 6,28, que é o valor de 2π, vezes o raio, que é o que? 27 centímetros. Então vamos fazer essa continha. Ó, 6,28 vezes 27. Vamos lá. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 2, 14, com 5, 19, vai 1. 7 vezes 6, 42, mais 1, 43. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Agora vamos somar. Então vai ficar 6, 9 mais 6, 15, vai 1. 5 e 3, 8, mais 1, 9. 4 com 2, 6, 1. Lá em cima eu tenho duas casas decimais só. Aqui não tem. Então conto duas, ó. A partir daqui, 1, 2. Então esse aí é o comprimento da roda. Centímetros, né? Quase 170 centímetros. Agora veja bem, para eu saber o número aproximado, o número aproximado de voltas que as rodas deram, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a distância 33,912 por uma volta, para eu ter o número de voltas, certo? Então, o número aproximado de voltas vai ser 33,912 dividido pela distância, pela comprimento de uma roda, que é uma volta. Mas observe que aqui está em quilômetros e aqui está em centímetros. Eu tenho que fazer o quê? Uma mudança de unidade. Então eu vou mudar essa unidade de cima de quilômetro para centímetro. Veja como que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui, ó. 3, 3, 9, 1, 2. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então eu tenho que acrescentar 2 zeros aqui, ó. Vamos conferir. A vírgula depois do segundo 3 aqui, entre o 3 e o 9. Quilômetro é aqui. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Tá certo. Dividido por 169,56, ambos unidade o quê? Centímetro.
Quando eu for fazer essa divisão, vai cortar centímetro por centímetro e eu vou ter o quê? O número de voltas, que não tem unidade. É um número sem unidade de medida. Vamos fazer a divisão? Vou pegar outra folha. Então vai ficar assim, ó. 3391,200. Vamos fazer a continha. 3391,200. Eu vou dividir por 169,56. Duas casas decimais eu tenho nesse número. Aqui eu não tenho. Então eu tenho que acrescentar 2 zeros. Corto a vírgula. Agora eu vou dividir. Aqui é 16.956. Então eu vou repetir esses números para ficar mais separadinho. Ó. 3, 3, 9, 1, 2, 0, 0, 0, 0, dividido por 1, 6, 9, 5, 6, porque eu já tirei a vírgula, né? 16 mil, quase 17 mil, 33 mil, certo? Vai dar quanto? Vai dar 33 mil, 16 mil, 2 deve dar, né? 2 vezes 6, 12 para 12, nada, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11 para 11, nada, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, para 19, nada, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, para 13, nada, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, para 3, nada. Oh, maravilha, hein? Deu número exato na divisão, né? Agora eu tenho 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Agora eu abaixo esses 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. Abaixei os 4, ó. Né? Coloquei os 4 aqui. Resposta. 2.000, ou melhor, 20.000 voltas. 20.000 voltas. É quanto essas rodas dessa bicicleta vão rodar, certo? Muito bem. Vamos agora para o seguinte assunto. O ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? É uma associação feita entre o sistema cartesiano, eixo x, eixo y, e uma circunferência cujo centro coincide com o centro do sistema cartesiano. O centro do círculo coincide com o centro do sistema cartesiano. Está aqui o zero. Nós vamos ver o seno e o cosseno no primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. O seno e o cosseno de um ângulo ou de um arco, certo? Então veja bem. Aqui eu marquei um ângulo. Bom, antes disso, eu tenho que explicar o seguinte. Aqui é o zero do sistema cartesiano, certo? Esse raio, ele mede 1. O raio do ciclo trigonométrico é 1. Eu escrevi aqui embaixo para você ver. E aqui é o ponto zero da marcação dos ângulos, dos arcos. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e fechando junto com o zero, 360 graus, fechando uma volta. Se eu marco o arco a partir do zero aqui, no sentido anti-horário, esse arco é positivo. Se eu marco esse arco a partir do zero no sentido horário, esse arco é negativo, tá? Então, anti-horário é positivo, horário é negativo.
o sinal do ângulo, certo? O ângulo vai ser negativo. Por exemplo, se eu vier para cá, eu terei marcado daqui a aqui 90 graus. Se eu marcar até o meio, daqui a aqui, menos 45 graus. Se eu marcar daqui até o meio, mais 45 graus. Entendeu? Muito bem. O seno do ângulo é marcado no eixo Y. Eu escrevi lá. E o cosseno do ângulo é marcado no eixo X. Então, por exemplo, eu marquei aqui um arco X, ó, até aqui, daqui até aqui. Esse arco X corresponde a esse ângulo, ó, o ângulo X. Observa que a medida deste segmento, o raio é 1, de 0 até 1. A medida desse segmento é o cosseno desse ângulo X. Observa que esse cosseno é positivo. E a medida desse segmento, olha lá, as extremidades do ângulo. A medida desse segmento é o seno do ângulo X, que também é positivo. Vale lembrar que o raio é 1. Então, esse seno é menor que 1, esse cosseno é menor que 1. Certo? Eu escrevi isso aqui embaixo também, olha aí. Seno e cosseno estão entre menos 1 e mais 1, inclusive menos 1 e mais 1. Então, o seno e o cosseno varia de menos 1 a mais 1, no máximo, tá? Menos 1 é o valor mínimo do cosseno e mais 1 é o valor máximo. E o seno, menos 1 é o valor mínimo e mais 1 é o valor máximo. Tá certo? Então, veja aí, um ângulo positivo, um ângulo X do primeiro quadrante. Por que ele é do primeiro quadrante? Porque aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante, aqui é o quarto quadrante. O sistema cartesiano divide o ciclo em 4 quadrantes, nessa ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então esse ângulo é do primeiro quadrante. Seno positivo, cosseno positivo. Eu dei um exemplo aqui, ó. Veja lá no cantinho. Exemplo. Seno de 30 graus é mais meio, cosseno de 30 graus é mais meio. Todos dois positivos. 30 graus é um ângulo do primeiro quadrante. Por quê? Porque 30 graus está entre 0 e 90. Aqui, entre 0 e 90. Por isso que ele é um arco do primeiro quadrante. Certo? Estuda bem isso aí. Veja agora o segundo quadrante. No segundo quadrante, olha bem, o arco do segundo quadrante eu marquei daqui, veja, do 0 até aqui. Esse é o arco X. Ele corresponde ao ângulo X, olha aqui dentro. Ó, do 0 até aqui, dessa linha até aqui. Cadê o ângulo? Aqui está um lado dele e aqui está o outro lado dele. Olha o ângulo aí. Eu mostrei o sentido, certo? Esse ângulo X, por que ele é do segundo quadrante? Porque ele está entre 90 e 180. Olha lá. X está entre 90 e 180. Ó, X entre 90 e 180. Por isso que ele é do segundo quadrante. Ele é maior que 90, menor que 180. Observe com atenção aí o seguinte. O seno desse ângulo é esse segmento aqui, ó. Esse segmento é o seno desse ângulo X. Ele é positivo. E esse segmento aqui é o cosseno do ângulo X. Ele é negativo. Certo? Observe então que para um ângulo do segundo quadrante, eu dei um exemplo. Seno de 150 graus é mais meio, cosseno de 150 graus, menos raiz de 3 sobre 2. Seno positivo, cosseno negativo. Por que 150 é do segundo quadrante? Porque ele está entre quanto? Entre 90 e 180 graus. Pessoal, estou aqui com 30 segundos. Volto na próxima aula com ângulos do terceiro e quarto quadrantes, tá bom? Então até a próxima aula e muito obrigado.